Não é não? É. Dá 0 para eles. Vou dar 0. Eu vou colocar um negocinho de bora participar para eles aqui, mas... É uma pena, viu? Beleza. Ô, Fabiano, eu vou começar a espelhar a tela aqui, tá? O Fabiano vai ser o primeiro a falar aí. Pessoal, vocês que estão aí, né? Obrigado pela participação de vocês. A gente quer que mais alunos participem, né? Então, só 5 alunos são poucos, né? Então a gente queria mais. Mas parabéns para esses 5 que estão aí. Eu estou gravando, beleza? E qualquer coisa depois o pessoal assiste, certo? Hoje nós vamos falar... Ô, Ivane, fala. O Luiz disse que tá pedindo para entrar, ele não tá na sala ainda, Eu já tô aqui, já tô aqui. Tá. Beleza, Luiz. Tá. Então, beleza. Ó, pessoal, eu queria pedir para vocês irem desligando o microfone, tá? Deixar desligadinho. Acionar o microfone só quando for fazer alguma pergunta, tá? Beleza? Vamos Beleza. Lá. Hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas, né? A atividade dessas 2 semanas, a atividade quinzenal, é sobre isso, tá? Foi mandado no grupo de vocês algumas questões relacionadas a esse tema, certo? E como o contexto de máquinas térmicas abrange também uma questão histórica, né? Convidei a Vânia para participar, para falar um pouquinho sobre essa questão histórica, né, da Revolução Industrial, porque essa Revolução Industrial aconteceu por conta das máquinas térmicas, né? Se não fossem as máquinas térmicas, dificilmente tinha acontecido, tá? Então aí envolve várias coisas, né? Envolve a física, a história e geografia também. Nós poderíamos dar uma aula aqui envolvendo muitos professores, certo? Mas como o tempo é curto, vamos ficar entre nós aqui, certo? Eu queria que o Fabiano começasse, né, a falar um pouquinho sobre o que é, né, o que são as máquinas térmicas, como que elas funcionam, certo? Para depois a Vânia falar um pouquinho. Vamos lá então, Fabiano, está preparado aí? Eu vou apresentar minha tela aqui com os slides que o Fabiano pediu para eu mostrar, tá bom? Boa tarde a todos aí, tudo bem? Pessoal, tá todos me escutando aí, tudo certinho? Sim. Tamo. Aham. Suave. Vou tentar aí da melhor forma possível aí, ser bem direto com vocês e de uma forma clara, para vocês entenderem, né? O que seria uma máquina térmica, qual que seria a função dela e quais são as grandezas envolvidas ali na realização do trabalho. Bom, lembrando aí, né, depois a Vânia vai aprofundar um pouquinho mais na história aí, né, em relação à Revolução Industrial, mas a máquina térmica, a função específica dela é transformar trabalho, né, ela transforma calor em trabalho, tá? Então ela vai pegar através de uma fonte de calor, né, eu não sei se o Vanderlei colocou até um desenho aí para vocês. Tá abrindo aqui, Fabiano. Aí, Vanderlei, para eles aí fica legal. Tá, deixa eu aceitar o Gabriel aqui, o Gabriel tá pedindo para entrar. Beleza. Já tá aparecendo aí para você? Não, ainda não. Não, né? Eu não coloquei. Pera aí, agora. Aí, isso! Sim. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, a máquina térmica, pessoal, ela vai converter calor em trabalho, né? Aí você tem um desenho, um esquema de uma máquina térmica lá, ó, né? Eu até gostaria de falar um conceito histórico aqui, que a primeira máquina térmica, ela não teve aplicação nenhuma, ela foi só foi criada na brincadeira, né? Que ela foi chamada de máquina de Heron, né? Heron criou uma máquina simples, como se fosse uma panela de pressão. Então ele pegou um reservatório, colocou água dentro desse reservatório. Oi. Fabiano, só um pouquinho. Ô, Vânia, tem como você desligar o teu microfone aí? Só um pouquinho. Aí.
Aí daqui a pouco, a hora que você for falar, você aciona, Vânia. Beleza? Vamos lá, continuando. Vai lá, Fabiano. Então, como eu disse para vocês, a primeira máquina térmica que foi criada na brincadeira, né? Então, pegou um recipiente, colocou uma quantidade de água dentro desse recipiente e aqueceu essa água. E essa água evaporou, né? Consequentemente, passou por uma esfera e converteu energia térmica em energia cinética. Começou a fazer com que aquele pino, aquela esfera começasse a girar, tá? Essa máquina não teve aplicação nenhuma, tá? Então, nós sabemos que a máquina térmica, ela converte, né? Ela vai converter calor em trabalho. Então, ela vai precisar de uma fonte quente. Vocês têm ali, naquele caso ali do desenho, a gente tem a caldeira ali, né? Então, você tem uma quantidade de água dentro dessa caldeira, a fonte ali seria o carvão, a lenha, né? Então, essa fonte aí, ela vai fornecer calor para essa água. Essa água, ela vai evaporar, né? Consequentemente, a gente sabe lá pelo conteúdo que a gente estudou anteriormente, que quando a água evapora, quando a água recebe calor, as suas moléculas começam a mudar a agitação térmica, né? E ela vai aumentar o volume, aumentando pressão. Não tem volume, né? Aumentando pressão. Então, essa água em vapor, ela vai passar por uma turbina, né? Essa turbina vai girar, né? E vai produzir energia cinética, energia mecânica, que pode ser para acionar uma bomba que vai puxar água. No caso das máquinas térmicas lá na Revolução Industrial, foi as locomotivas, né? Os trem a vapor, que recebia essa energia da água e transformava em movimento, tá? E como é um sistema fechado, se vocês olharem no desenho aí, nós temos que ter um condensador, né? Por quê? Porque o condensador vai pegar essa água que está no estado vapor, que já passou pela turbina, e vai fazer com que essa água retorne novamente para a caldeira. E aí fica um ciclo fechado, né? Então, por isso que a gente fala que toda máquina térmica, ela opera em ciclo, né? No caso dessa aí, ela trabalha em 4 ciclos. Depois eu vou falar de outra máquina, né, que trabalha com mais, trabalha até com 6 ciclos. Beleza? Então, a função específica da máquina térmica é transformar calor em trabalho. Beleza? Então, a primeira máquina, como eu disse, que é a máquina de Héron, ela não foi utilizada para trabalho, né? Ela só foi uma brincadeira, um experimento que ele fez para mostrar que a água conseguia fazer, depois que ela evaporasse, conseguia fazer uma esfera girar. Beleza? Aí, lá para os anos de 1698, nós tivemos uma máquina criada por Thomas Savery, né? Essa máquina foi a primeira máquina na prática, tá bom? Essa máquina, ela já era utilizada para retirar a água de poços, por exemplo, né? Então, o registro da primeira máquina que foi usada... licença um pouquinho, pessoal, só um momento. Retomando aí, pessoal. Então, essa máquina, ela foi utilizada para bombear a água dos rios para uma certa comunidade, tá? Aí, a máquina, em 1712, ela foi aperfeiçoada por Tomás, né? Essa máquina, ela foi utilizada já no transporte, né? Utilizada para elevação de carga, para levantar peso e tudo mais, tá? Aí, nós tivemos uma máquina com maior eficiência, que foi a máquina de Jones Watt, né? Essa máquina já foi usada na indústria. A gente sabe que a Revolução Industrial ela começou lá para os meados de 1760, mais alguma coisa assim, né? Então, nesses anos aí, essa máquina já estava sendo utilizada aí para transporte e para elevação de carga, que era uma máquina com rendimento um pouco maior. E nós sabemos, tanto pela primeira lei, ou a segunda lei da termodinâmica, que a máquina térmica, ela opera com ciclo. E nenhuma máquina térmica, ela tem um rendimento 100%, certo?
As máquinas térmicas, o rendimento dela é muito baixo, tá, pessoal? Por quê? Porque ela trabalha com aquecimento muito grande, ela trabalha com temperaturas muito altas. Então, como há muita troca de calor, essas máquinas térmicas elas acabam trabalhando com rendimento inferior a 35%, para vocês terem ideia, tá bom? Então, se a gente comparar, o que seria rendimento de uma máquina? Rendimento seria aquilo que ela vai converter em trabalho, que seria útil para o ser humano, né, para nós, para ajudar no nosso trabalho. Então, na realidade, ela não consegue converter tudo aquilo da fonte quente, ela não consegue converter em trabalho. Então, parte dessa energia é perdida, degradada, né, pela segunda lei da termodinâmica, que fala que nenhuma máquina térmica trabalha com 100% de rendimento, tá? Estou dando uma geralzona aí, mas depois qualquer coisa vocês podem perguntar, beleza? Então, ô, professor, licença, rapidinho. Tem um menino pedindo para entrar aí, disse que vocês não estão aceitando, não, o Trindade. Não está aparecendo aqui, não, tá? Ninguém pedindo. Aí, não está aparecendo. Pede para ele pedir de novo. Tá bom, vou pedir aqui. Vai, Fabiano, continue aí. Fabiano? Oi, continuando. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Então, a máquina térmica, pela primeira lei da termodinâmica, a gente vai converter toda aquela... Na primeira lei da termodinâmica, a gente vai converter toda aquela energia que está lá na caldeira lá, a gente vai converter em trabalho lá pela rodinha, lá no desenho que vocês estão vendo aí. Ou seja, toda aquela energia produzida lá, pela chama lá, né, pelo fogão, pela caldeira, vai ser convertido em trabalho na roda lá, para bombear água, para locomover, transporte, enfim, beleza? Na segunda lei da termodinâmica, a gente já procura mostrar para o aluno que nem toda essa energia é convertida em trabalho, tá? A máquina, ela é possível, né? É impossível que ela trabalhe com 100% de rendimento, tá? Então, nenhuma máquina térmica vai trabalhar com 100% de rendimento, beleza? E outra coisa interessante também, nós achamos que hoje em dia, né, vai falar que hoje em dia não tem máquina térmica. A gente acha que as máquinas térmicas não fazem parte da vida da gente. E nós temos várias máquinas térmicas hoje, né? Então, pelo princípio da calorimetria, a gente sabe que é a fonte quente que procura a fonte fria, né? Na realidade. Então, é sempre o corpo mais quente que vai fornecer energia térmica para o corpo de menor temperatura. Nós temos uma máquina aí, falando da termodinâmica, nós temos uma máquina que ela faz o processo reverso, que é a geladeira, né? Então, a geladeira, ela vai trabalhar o quê? Aí ela faz com que a fonte fria vá até a fonte quente. Então, ela faz o sentido reverso, tá? Que a gente chama de ciclo reverso aí de uma máquina térmica. Então, a máquina térmica, ela trabalha com sentido reverso e ela pode também trabalhar com sentido direto ou sentido reverso, beleza? É interessante a gente lembrar também, quando a gente fala de máquina térmica, né, que vai estar lá no caderninho de vocês perceberam lá, que no início lá do caderninho, pede para vocês fazerem uma pesquisa sobre as primeiras máquinas térmicas, sobre a Revolução Industrial, sobre o que essas máquinas, como que essas máquinas estão presentes na nossa vida até o dia de hoje, né? Então, quando a gente fala das máquinas térmicas no dia de hoje, a gente não pensa, a gente acha que a gente lembra da locomotiva, achando que seria só as locomotivas, né? Os trem a vapor, as embarcações antigas, que era a vapor, né? Mas hoje não, pessoal. Hoje nós temos um motor a combustão, tá? Que é o motor do carro. O motor do carro é uma máquina térmica, tá? Para quem não sabe, fique sabendo aí a partir de agora que é uma máquina térmica e ela opera em ciclo também, tá? Então, ela vai converter calor em trabalho, beleza? Então, hoje essa aula aí, para mim não tomar muito tempo, né? Eu tô baseando no horário. Rondelei, qualquer coisa você fala se eu estiver falando demais aí, maninho. Beleza? Você só dá uma segurada. Pode falar mais uns 4 minutos. Eu me empolgo aqui, acabou, né? Então, eu vou falar para vocês sobre a máquina, o motor do carro, beleza? Ali eu tenho duas figuras, né? Eu tenho o motor do carro
eu gostaria de falar para vocês quais são as partes mais importantes ali. Ali em cima, na figurinha, nós temos a... André, você consegue mostrar esses dois desenhos, o gráfico e a parte de baixo? Espera aí. Eu preciso do gráfico e o desenho na parte de baixo aí. Ó. Colocando aqui. Então, pessoal, ali falando do motor do carro, né? Dando sequência, o motor do carro ele tem a válvula de admissão e a válvula de escape, tá? Para quem não sabe, válvula de admissão é aquela que vai deixar entrar combustível lá no carro, que é a alimentação do carro. E a válvula de escape é a que vai deixar sair aquele combustível depois que queimou, sair pelo escapamento. Então ele trabalha fechando a válvula de escape, abrindo a válvula de admissão, abrindo a válvula de admissão, fechando de escape e assim por diante. Ele vai fazer isso aí, fecha uma válvula, abre a outra, tá? E cada parte de funcionamento desse motor é o que vai falar do ciclo dele, tá? Então o motor o motor a combustão e o motor 4 tempos, né? Por que fala 4 tempos? Porque ele trabalha com 4 tempos. Mas na realidade nós usamos um conceito aí que são os 4 ciclos dele, né? Mas nós sabemos que o motor a combustão ele só realiza trabalho no terceiro tempo, tá bom? É interessante isso aí, porque acho que tem uma pergunta lá do caderninho que vai falar justamente isso aí, tá bom? Então, o motor a combustão, ele só realiza trabalho no terceiro tempo. O motor de 4 tempos, ele vai realizar trabalho no terceiro tempo. E vocês vão entender isso agora pela imagem aí que o Vanderlei vai mostrar para vocês. Consegue aí, Vanderlei? Tem o documento que está travando. Ô, Vanderlei, mostra uma figurinha lá, dos 4 cilindros lá, tá bom. Aqui. Aí eu tento, por ali, explicar para eles. Não, mas travou o documento. Não está abrindo aqui, ó. Minha tela aqui ficou preta. Ó, o primeiro ciclo do motor, pessoal, é a admissão, tá? É a admissão ou a aspiração que a gente fala, né? O mecânico fala admissão, beleza? E a aspiração. É nesse primeiro tempo que o motor, lá no pistão, lá no cilindro do motor, é adicionado combustível, tá? Por isso que a gente chama de aspiração. É o primeiro tempo do motor. O segundo tempo do motor vai ser a compressão. Tá? Depois que o combustível foi adicionado lá no cilindro, o pistão vai subir, tá? Depois vocês vão ver lá no desenho. O pistãozinho vai subir, vai fechar a válvula de escape e vai fechar a válvula de admissão. Então, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar ali naquele momento, porque o ar vai ser comprimido dentro do cilindro, tá bom? Aí, no terceiro tempo, nós temos a explosão, que é onde a vela do carro vai fazer a faísca, aí o combustível vai explodir e vai realizar trabalho. Por isso que eu falo que o motor a combustão, ele só vai realizar trabalho no terceiro tempo, porque acontece a explosão. Depois que aconteceu a explosão, todo aquele resíduo que ficou lá, né, da queima do combustível, ele tem que ser jogado para fora, né? Então, abre-se a válvula de escape, e esse ar é empurrado pelo escapamento. Não sei se vocês perceberam, né? Quem já viu o carro funcionar, passa perto do escapamento assim, tá jogando aquele cheiro de combustível queimado, né? E é justamente por ali que o mecânico sabe se o carro está com defeito, se o carro não está com defeito, se ele está funcionando perfeitamente a válvula de escape, se não está, e assim por diante, tá? Então, o motor a combustão, ele trabalha com 4 tempos e ele só realiza trabalho no terceiro tempo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí em relação a isso? Vanderlei, o que você achou aí? Falei demais? Tá bom, Fabiano. É que travou aqui o documento que estava o desenho, mas depois eu mostro outro desenho para eles verem, tá? Agora, vamos passar para a Vânia para ela falar um pouquinho sobre o contexto da época. Pode ser, tranquilo. Fabiano? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Vânia. Boa tarde. Ó, na minha parte agora, que nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico, né, que é o que pede o caderninho de vocês, eu vou pedir um pouquinho a participação de vocês aí durante a minha fala, tá bom? Vou estar cobrando aí um pouquinho a participação de vocês.
Ô, Vande, para de apresentar a sua tela que eu vou apresentar a minha, fazendo favor. Sim, senhora. Meu computador hoje, ele tá igual uma máquina térmica. Ele tá bem devagar. Já parei aqui. Tá. Já vou apresentar aqui, só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, eu tô. Tá vendo o slide da Revolução Industrial? Não, só a senhora. Menina, no seu rosto, professor. Ainda não abriu. Oi, Vande. É que com essa internet ruim... Ô, Vânia, com a internet ruim, que desde ontem tá bem ruim a internet, tá demorando um pouquinho para começar a apresentar. Tá? O meu aqui demorou um monte também. Já aparece aí na tela. Eu gostei do cabelo do Adamires, né? ai, Vande, foi decepcionante isso aqui, viu? Nem Você conta. que cortou, Adamires? Sim, em plena madrugada. Você cortou a franja, Adamires? Você tá vendo muito... Aí, tá abrindo agora, Vânia. Aí. Opa, estou vendo. Estão vendo, pessoal? Sim. Estamos. O meu não tá aparecendo, não. Sim. Só tá aparecendo a senhora. Clica. Agora aparece duas Vânias, vocês têm que ver onde que tá a apresentação dos slides, tá? Vai lá, Vânia. Tô vendo agora, Então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu queria questionar com vocês o que vocês entendem por revolução, né? As máquinas a vapor que o Fabiano estava explicando, né? Tudo isso começou com a famosa Revolução Industrial. Mas o que é uma revolução? Quem poderia falar aí para nós? O que vocês entendem por revolução? Uma nova era, um novo mundo. Que mais, pessoal? Luta. Briga. Eduardo? Ô, Vânia, eu sei o que é, Vânia. Ah, é, Fabiano? O que é? É o homem lavando louça em casa. Ah, isso é uma revolução? Pessoal, então, revolução é uma grande transformação na sociedade, né? O que nós queremos de mudança na sociedade, tá bom? Pensando na Revolução Industrial, quando ela começou? O Fabiano já falou um pouquinho na fala dele aí, quem lembra? Quando começou? O que ano você tá falando? Ou século, pode ser em século. Século... 18, 17. Século XIX. 18, muito bem, né? Começou no século 18. Onde? A minha idade. Acho que foi nos carros. Na Inglaterra? Que país? Isso, na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra, né, pessoal? Que contexto histórico nós tínhamos lá que permitiu com que a Revolução Industrial começasse lá? Então, tem vários fatores. Ó, isso aqui vai entrar bastante na questão que vocês têm que responder lá em física, tá? Por que começou na Inglaterra? Por vários fatores. Primeiro, eles tinham capital acumulado, que vinha do capitalismo comercial, do comércio com as colônias, da pirataria, né, que era muito forte na Inglaterra nesse período. Lá tinha mão de obra barata e abundante, porque houve o crescimento da população e houve um processo bem interessante, pessoal, que se chama cercamentos, onde os pequenos proprietários perderam suas terras para os grandes proprietários e eles foram para a cidade e se tornaram mão de obra barata. A Inglaterra também tinha, pessoal, abundância de carvão mineral e de ferro, que eram essenciais para a indústria, tá? Outro ponto importante é uma questão religiosa, que eles eram, uma grande maioria, puritanos.
né? E o protestantismo, de origem puritana, que é o calvinismo, ele permitia o lucro, algo que a Igreja Católica não aceitava na época, né? Mas que para eles era bem permitido a questão do lucro aí com a indústria, tá? E uma coisa bem interessante também é a questão política, pessoal. Por quê? Porque a Inglaterra, nessa época, já tinha passado pela Revolução Gloriosa, tá? E nós tínhamos aí o quê, pessoal? Nós tínhamos um parlamento onde grande parte desse parlamento era formado por burgueses que vão incentivar o desenvolvimento da indústria, tá? Então, nós temos aqui vários fatores que vão levar a Inglaterra a ser pioneira, né? Ser a primeira no processo da Revolução Industrial. Entendido aqui sobre os fatores do pioneirismo, pessoal? Sim. Sim, professor. Beleza. Mas para a gente entender como chegou a indústria, nós temos que passar aqui por 3 fases. Primeiro, o trabalho era artesanal, ou seja, realizado por artesãos em oficinas, tá? Depois teve a manufatura. A manufatura é interessante porque na manufatura você já tem o uso das ferramentas, você já tem a divisão do trabalho, porém não tem as máquinas ainda, tá? As máquinas só vêm na parte da mecanização, que já é a indústria propriamente dita, tá bom? Depois nós temos aqui um conceito do que seria, então, essa revolução industrial, ó. Um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizada pela substituição da energia física em mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica, iniciado na Inglaterra no século XVIII, tá? É interessante que a industrialização na Inglaterra, ela começa na indústria têxtil. O que é isso, pessoal? O que é a indústria têxtil? Se eu não me engano, é aqueles produtos que... Não, acho que eu estou falando errado. Mas é aqueles produtos que estragam, é tecido, alguma coisa assim, certo? Errado? Certo, é tecido, né? A indústria têxtil é a indústria de tecido, tá? Então, as primeiras máquinas, né, as primeiras fábricas que surgem na Inglaterra é na indústria de tecido, na fabricação de tecido. Lembra que eu falei que com o processo de cercamento, muitas pessoas perderam suas terras? E essas terras, elas eram usadas principalmente para a criação de ovelhas, cuja lã era usada na indústria têxtil. Tem uma frase bem legal desse período que eu gosto, que fala assim, que as ovelhas engoliram os homens, ou seja, pegaram o espaço do homem, né? Tomaram as terras dos homens, né? A criação da ovelha expulsou o pequeno proprietário do campo, que veio a se tornar a mão de obra barata para as fábricas, tá bom? Pessoal, mas vocês acham que como que era a vida dos primeiros trabalhadores nessas fábricas? Como eram as condições de trabalho? Vamos participar aí, pessoal. Como que vocês acham? Os direitos não tinham, era perigoso, eles se machucavam e daí era demitido, e não tinha remuneração, nem nada. Verdade. Substituído, de nada. O trabalho era bem árduo, já que não tinha tanta tecnologia. Não tinha direitos, né? Direitos trabalhadores, assim que fala? Trabalhadores. Muito bem, pessoal, isso mesmo. Era um trabalho muito pesado, né? Os trabalhadores chegavam a trabalhar mais de 12 horas por dia. Como a Damires falou, não tinham direitos trabalhistas ainda, esses direitos tiveram que ser conquistados ao longo da história, tá? E é interessante que eles preferiam crianças e mulheres para trabalhar na fábrica. Por que será? Por que em vez de homens, eles preferiam mulheres e crianças? Era menos perigoso de ter alguma revolução, tipo, ser contrariado, sei lá. Mais alguma ideia? Pessoal, o principal fator aqui era a questão do salário,
tá? Porque a mulher, ela ganhava, em média, metade do salário de um homem. E a criança, metade do salário de uma mulher. Então, as mulheres e as crianças ganhavam menos. Então, eles preferiam pagar para as mulheres e para as crianças. E outra coisa também era a questão da mão, o tamanho da mão. Porque na indústria têxtil precisava de mãos delicadas, né? As crianças, muitas vezes, tinham que entrar dentro das máquinas e soltar fios que ficavam enroscados, né? Então, as mulheres também precisavam ter mãos pequenas para trabalhar nessas máquinas têxteis. E a Damires falou a questão dos acidentes, eram muito comuns, tá? Inclusive, muitas crianças perdiam dedos, até mãos, né? Ao estar trabalhando com essas máquinas na indústria têxtil, tá bom? E nessa época não tinha como processar o patrão, não, viu, pessoal? Nem pedir indenização. Tá joia? As crianças... Só tinha como matar. Exatamente. Aconteceram vários movimentos, que a gente não vai aprofundar aqui, mas inclusive de operários que quebravam máquinas, se revoltavam contra os capitalistas, isso existiu também, tá bom? Ó, aqui uma imagem que mostra a questão do trabalho infantil, que era permitido, inclusive muitas famílias tinham muitos filhos para que eles trabalhassem na indústria, tá? A Revolução Industrial, pessoal, ela criou dois grupos bem divididos, duas classes, né? De um lado, nós tínhamos a burguesia, que eram os donos das fábricas, o dono das ferramentas, né? Quem controlava tudo. E do outro lado, o proletariado, também chamado de operários, né? Quem vendia o quê? A sua força de trabalho, tá bom? Então, nós vamos ter dois grupos opostos, a burguesia e o proletariado, tá bom? Dando continuidade, né? Com a invenção da máquina a vapor... Parece aquele Homer lá, viu? Eu me senti parecido. Você se sentiu aqui? Parece. Meu físico tá parecido, Pessoal, aqui a locomotiva a vapor, né, que foi muito difundida nesse período, inclusive para transporte de mercadorias, depois para o transporte de pessoas, a ferrovia se desenvolve muito nesse período, tá bom? E quando a gente fala em Revolução Industrial, é importante deixar claro para vocês que nós estamos falando da primeira Revolução Industrial, mas que, na verdade, existiram 3 revoluções industriais, tá? A primeira, lá na Inglaterra, no século XVIII, com a máquina a vapor, o ferro, o carvão. A segunda, focada mais nos Estados Unidos, mas também com Europa e Japão, tá? E depois, já a terceira Revolução Industrial, que é após a Segunda Guerra Mundial. Quem aí já assistiu o filme Tempos Modernos, com o Charles Chaplin? Eu já assisti. Já? Esse filme, muitas vezes, ele é apresentado como a primeira revolução industrial, porque ele mostra muito bem a questão da divisão do trabalho, o trabalho em série, a alienação do trabalhador, que vem com a Revolução Industrial, mas, na verdade, esse filme, pessoal, ele é da segunda Revolução Industrial, tanto que ele retrata também a crise de 29, tá? Mas é um filme muito legal, quem não assistiu ainda deve assistir, né? Que retrata bem como que o trabalhador, dentro da fábrica, ao realizar repetidas vezes a mesma função, ele se torna alienado neste processo, tá? É bem interessante o filme Tempos Modernos, tá bom? E para finalizar aqui, ó, eu coloquei uma charge, né? Bem nesse sentido, né? Vocês estão conseguindo ver aí a charge? Sim. Sim, pessoal. Aonde um trabalhador, né, diz para o outro: vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há mais de 30 anos, né? Com a Revolução Industrial, pessoal, o artesão, ele perde o controle da produção, né, da fabricação do produto. Ele passa a produzir somente uma parte, né? É a divisão do trabalho, o trabalho em série.
Esse processo, ele faz com que você produza mais em menos tempo, tá? Então, cada um faz só uma parte do produto, tá? Mas, por exemplo, quem trabalha numa montadora de automóveis, por exemplo, né? Se ele sair daquela montadora, ele consegue montar um automóvel? Não. Não, porque ele só sabe montar uma parte do automóvel, não é isso? É. Então, com a industrialização, aconteceu isso, né? Você se especializa, mas numa parte só, né? Você perde a ideia do todo do que você está produzindo. E essa charge vem nesse sentido aí. Todos entenderam a charge? Sim. Sim. Só mais uma coisa para finalizar aqui, pessoal, a questão da urbanização. Junto com a industrialização, vem também a questão da urbanização, o surgimento, primeiro, das vilas operárias perto das fábricas, para abrigar os trabalhadores, e depois o surgimento de grandes centros urbanos, né? Para vocês terem uma ideia, Londres, né, foi o primeiro grande centro urbano, exatamente no século XVIII, em relação à industrialização, né? Foi a primeira grande cidade voltada para a industrialização, tá joia? E junto com a urbanização veio também os problemas que a urbanização traz, né? As condições de vida, de moradia, né? Até mesmo a questão de saneamento básico dessas primeiras cidades aí que vão surgir com a Revolução Industrial. Pessoal, sobre o contexto histórico, a professora fez um resumo aqui. Ficou alguma dúvida? Algo que vocês não entenderam? Eu acho que não, professora. Não? Pessoal, alguém? Alanis, alguma dúvida, Alanis? Não, eu entendi. Entendeu? Beleza, Sim. então. Então, vou interromper o meu compartilhamento aqui e vou voltar para o Vande fazer a parte dele, tá bom, Vande? Beleza. O Vande está chateado. Oi. Liguei meu computador hoje, ele acabou dando uma atrapalhada aqui, ele deu umas travadas aqui, né? Mas o Fabiano falou a parte dele, né? Ficou só faltando eu mostrar o motor, né? Aquele que queria explicar, mas aí vai ficar para uma próxima vez, tá? Numa próxima oportunidade. A Vânia, obrigado pela participação, tá, Vânia? Falou do contexto histórico aí, certo? Eu tinha uma... ainda falta o caos, hein? Não esquece do caos. Caos? O caos que você disse que eu ia contar? Não é. É verdade. A Vânia caos, mas... Essa questão do tempo, né? A gente acha que 45 minutos é bastante, né? Mas acaba sendo um tempo curto. E nós acabamos programando alguma coisa e não deu tempo de fazer toda a programação, porque tem toda a parte dos alunos entrarem, a parte de você estar espelhando tua tela, arquivo, computador que trava. Então acabou que passou um pouquinho do tempo, então eu vou fazer o seguinte: no próximo encontro que nós tivermos, na semana que vem, eu faço minha parte, tá bom? Eu mostro a minha parte para a gente finalizar esse conteúdo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Beleza, agradecer a tranquilidade. agradecer o Fabiano aí, e agradecer todos os alunos que participaram, tá? Eu já copiei aqui o nome dos alunos que participaram. Tá? Não, o meu é o Pará, viu? O Ice Black. Ice Black é o Pará. Beleza. Aí eu só vou pedir depois nos grupos, né, para o pessoal participar mais, porque a gente fica esperando aí uns 20 alunos, pelo menos, né? Aí... E é interessante que eles participem, né, para os professores estarem preparando o material, né, para vocês, para não perder tanto tempo. Beleza? Pessoal, obrigado. Então, vamos encerrando aqui. Até quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Tudo bem? Daí eu participo só para contar meu caos, tá? Aí a Vânia vai contar o caos dela, da década de 60, tá? Quando ela era adolescente, tá? Ela não era criança. A década de 60 ela era adolescente. Lá de Marlena, no noroeste do Paraná. Lá de Marlena, direto de lá.
Na década de 50 que ela era criança, na década de 60 era adolescente, tá bom? Pessoal, só para vocês saberem, eu e o Vanderlei nascemos no mesmo ano, viu, pessoal? Só que eu sou mais novo. Tá bom? Um abraço, pessoal. Foi muito bom ver vocês. Igualmente, professora. Igualmente, Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, beijo, tchau. Tchau. Tchau, gente. Cadê a fotona? Cadê a foto? Ah, é verdade, cadê a foto, pô? Ô, cadê a Vânia? Eu quero uma cadeira igual a da Vânia, mano. Hein? Ah, já saiu o povo todo. Quem que vai tirar a foto aí? Tirar foto? Como assim? Ué, o print não, mano. Tirar um print da tela, deixa eu tirar um print da tela aqui. Vai. Boa, fino. Pronto. Print a tela. Boa. Aí, brabo demais. Aí eu vou pôr no grupo do segundo A. Agora que você apareceu, Ice Black. Deixa eu tirar outro aqui. Ah, ele tá muito estiloso, esse menino. Tô nada. Ô, Vânia, dá uma cadeira. Ah, agora o rostinho do Dudu apareceu. Eu aqui nesse breu com a lanterna na minha De cara. novo, né? Isaac, aparece aí, Isaac. Isso. Nossa, que cabeça bonita. Meu Deus do céu. Ah, moleque, tô bonito. Isaac só tem cabeça, Luiz. Mano, preciso de um Tá maluco. Ai. Tchau pra vocês, em pé. Ô, mas é isso aí, mano. Pessoal, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Gente. Ô, Vânia, acho que eu falei demais, né? Não, tava certo. É que, na verdade, se você falou o tempo certo, o Fabiano falou o tempo certo também, é que o meu computador, eu acho que ficou muito arquivo para eu abrir aqui ao mesmo tempo, ele travou, porque eu estava com a minha parte aberta, que ia ser em PDF não, uma apresentação de slide, então estava o PowerPoint aberto. Aí o Fabiano tinha o documento dele em PDF aberto. Eu abri o caderninho do aluno que eu queria mostrar para eles dar um negócio no caderninho aberto também. Aí meu computador acabou a bateria, e quando ele está carregando, o desempenho dele baixa, entendeu? Ele perde um pouco do desempenho. Aí acabou travando, mas tá bom. Depois eu faço minha parte com eles, não tem problema não. Mas tá jóia, Vânia. Então tá, obrigada aí pela oportunidade, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado Tchau, você, Fabiano, Vânia. valeu. Ô, Fabiano, você tá aí? Ô, Fabiano.